Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou o Luiz Arthur Pérez, eu sou jornalista, empreendedor e treinador de líderes. E aqui ao meu lado eu tenho a Marta Metzler, que é atriz, professora universitária e criadora do conceito Ser Irresistível. E o objetivo nosso nesse vídeo aqui hoje é propor reflexões e até mesmo provocações para ajudar as pessoas a utilizar esse tempo ocioso que nós estamos vivendo hoje, né, de pandemia, de isolamento social, para que a pessoa se prepare para esse novo mundo, né, que todo mundo está dizendo que é o novo normal, o mundo pós-pandemia, né? E uma das soluções, né, podemos dizer assim, uma das maneiras da gente alcançar isso é através da criatividade, da inovação. Então, nada mais natural do que convidar aqui uma pessoa ligada ao mundo das artes, né? Onde todo mundo tem o senso comum é o mundo da criatividade, né? E a gente vai ver que essa criatividade, essa inovação, que é tão inerente, né, aos atores, artistas, ela também é aplicada aos outros profissionais, às outras pessoas, né? Então, eu queria começar com uma reflexão, que para alguns vai talvez soar como uma provocação, né? Então, o que acontece, né, em momentos de crise, né? Momentos que você tem algum problema, né? Há muito na moda se dizer você tem que ser resiliente, né? É uma habilidade exigida cada vez mais dos profissionais do mercado de trabalho, né? E o que é ser resiliente, né? Resiliente, eu vou usar uma analogia simples, né, de uma espuma, né? Uma espuma, quando você pressiona, você esmaga a espuma, né? Ao você tirar essa pressão, a espuma volta à sua forma e à sua função original. E ser resiliente é legal, não estou dizendo que seja algo ruim. Se você que está nos assistindo é resiliente, parabéns, você está acima da média. Mas talvez, diante de um cenário, né, caótico em que nós estamos vivendo, né, de uma crise global, uma situação sem precedentes, né, na história recente do mundo, né, da qual ninguém sabe o que vai surgir, né, no pós-crise, talvez ser resiliente já não seja tão eficiente, já não seja suficiente. E aí eu quero trazer aqui para a nossa conversa um outro termo, que é a antifragilidade, né, que seria, no meu ver, uma evolução, né, de ser resiliente. O que é antifragilidade? Né? É um termo que foi criado e popularizado, podemos dizer assim, pelo escritor Nassim Taleb, que dita às pessoas que conseguem sair mais fortalecidos do caos, conseguem tirar proveito do caos e saem fortalecidos. A gente pode fazer, para levar outra analogia simples de compreender, né, usando de maneira bem simples esse conceito, porque no livro do Taleb é um livro bem profundo, né, o Taleb é bem erudito, é uma coisa mais complexa, mas para a gente trazer para a nossa reflexão aqui, a gente pode dizer, por exemplo, dos músculos, né? Quem treina na academia, né, pratica, né, musculação, você causa um estresse no seu músculo, né, quando vai lá, pega um peso, e ao final, né, qual é a tendência? Que esse músculo cresça, né? Então, o músculo é um exemplo de algo que se beneficia do caos, se beneficia de uma crise, se beneficia de uma pressão, né? E aí eu quero agora trazer a Marta para essa discussão, né? Marta, o que você acha que a pessoa pode fazer, né, usando a criatividade, para transformar, né, esse momento de ociosidade, momento de isolamento forçado, onde muita gente está em casa, em um momento de ócio criativo? Olá, Luiz Arthur. Quero primeiro agradecer o convite, né, para estar aqui nessa conversa, que eu acho que é uma conversa que é simbolicamente já um encontro importante entre o mundo empresarial,
e o mundo das artes. E é bonito a gente perceber que eles dialogam, que pode haver pontos de contato importantes, e que, na verdade, assim, você já tocou em vários assuntos aí, que cada um deles já dá caldo para muita conversa, né? Mas eu vou começar falando, então, um pouco sobre essa questão do criador, né? Você fala na criatividade, realmente a criatividade é um elemento importante para a produção da arte, né? Para a criação. Eu gosto muito de falar da postura criadora, porque o artista, ele um pouco tem isso como um modo de vida mesmo, mais até do que na própria realização da sua arte, do seu ofício, é uma postura, né? Eu acho que essa postura é que pode ser estendida, né, para todas as profissões, os profissionais, e, na verdade, para a nossa vida no dia a dia mesmo. O que é essa postura criadora? Quer dizer, você... e aí até retomando um pouco um outro termo que é importante para o teatro, que é o jogo, né? O jogo teatral é um conceito, na verdade, que é a base, é o fundamento do teatro, né? Isto é, num processo de exercício ou de ensaio de um espetáculo, normalmente um diretor ou o professor, né, vai propor um jogo e os atores precisam entrar e jogar. A única coisa que eles não podem fazer é deixar de jogar ou comentar o jogo, porque quando você comenta, você está de fora observando, né? Ali dentro daquele jogo, seja no palco ou numa sala de estudos e ensaios, o ator vai criar. Ele está, na verdade, diante do nada. E eu acho que isso tem um paralelo, né, com a vida mesmo, que é assim... A gente nasce sem manual de instrução, né? A gente nasce e não tem ninguém para dizer, olha, você tem que fazer isso e isso e isso. É você que vai criar a sua vida, né? Não há o que esperar, não há indicação, não tem bula, né? Não tem nem aquelas letrinhas miúdas, não tem letrinha nenhuma, na verdade. Então, assim, estamos diante de alguma coisa que é a própria vida e a gente precisa realizar essa vida, a gente precisa jogar essa vida, e precisa criar, no sentido de que não há nada pré-determinado. Quem vai construir o que for, né, será você. É claro que existem as interferências externas, mas elas não traduzem o que será a sua vida. A sua vida vai ser sempre uma sequência de escolhas, né? E estar ativo, estar ligado no que a gente tem de elementos para jogar e fazer disso, né, transformar isso em criação, isso é a beleza, na verdade, de ser humano. Não reside só na atividade artística, né? Ser humano é criar a própria vida, né? Eu costumo até comparar assim com o cachorro. Eu adoro a comparação com o cachorro, porque o cachorro ele fica lá, né? Assim, ele vai ver o sol nascer, vai ver o sol se pôr todos os dias, e ele não vai se perguntar sobre isso, ele não vai querer interferir nisso. E o homem não, o homem ele quer interferir, ele quer criar, ele é criador, e nesse sentido é divino também, né? Maravilhoso essa reflexão, esse conceito do criador, porque eu acho que remete, né, trazendo para o lado do treinamento profissional, né, dos conceitos que a gente usa, né, no treinamento de líderes, por exemplo, da autorresponsabilidade, né? Quando você fala, né, que nada veio pronto, é você que constrói, né? O princípio da autorresponsabilidade qual é? É que você tem que ter a consciência de onde você está, eu, você, todos nós, né? Onde nós estamos agora, não estou falando em relação à crise específica, mas tudo que a gente fez na vida, né? A carreira que você construiu, o relacionamento, né? É fruto das suas escolhas ao longo da sua vida, sejam elas de maneira consciente ou inconscientes, né? Mesmo quando você não escolhe, é uma escolha. Eu escolhi não escolher,
né? Então, isso é a base da autorresponsabilidade. Isso significa, né, não é para ninguém ter um peso, nossa, olha, minha vida não é boa, eu sou o culpado, né? Até porque há uma diferença entre culpa e responsabilidade, né? Culpa geralmente é Sim. pejorativo, responsabilidade é algo que te leva à ação. Então, se foi Exato. você que te trouxe até aqui, né? Isso significa que quem pode levar adiante, no próximo passo, ou atrás do seu objetivo, é você mesmo, né? Então, é importante a gente, nesse momento, cultivar essa consciência da autorresponsabilidade, né? Ter muito cuidado para não se vitimizar simplesmente, né? Porque a partir do momento que você assume a responsabilidade, você se vê obrigado a tomar alguma atitude, né? Então, quando a gente culpa os outros por algo, né? Isso profissionalmente ou pessoalmente, você culpa o seu companheiro, companheira pelo rompimento de um relacionamento, ou você culpa o patrão por alguma coisa, você culpa a família, culpa a mãe, enfim, o governo. Você está terceirizando a responsabilidade. Então, se é deles a culpa, nesse caso, né, quando é pejorativo, ou a responsabilidade, eles é que têm que fazer alguma coisa para melhorar. Aí você fica estagnado, você fica congelado, não faz nada. Né? E o que a gente está falando agora é de aproveitar esse momento que você tem para, em alguns casos, se reinventar ou, né, usar as suas forças de maneira que você saia melhor do que quando entrou, né, na crise. Todo mundo fala isso, eu vou num lugar comum aqui, né? Vai ficar maratonando o Netflix. Eu adoro Netflix, eu tenho minhas séries e vejo, mas, né, não vamos ficar só na maratona. Aí, já vou te passar a palavra só para emendar com um conceito, porque nessa hora, né, quando eu faço meus workshops, né, eu falo muito de autorresponsabilidade, porque eu acho que autorresponsabilidade é a base de tudo, né? A partir daí é que você começa a tomar uma ação, começa a criar outras habilidades na vida. Né? Um gestor, um líder, antes de liderar os outros, ele tem que liderar a sua vida, a sua carreira. Como é que ele vai liderar alguém se ele não consegue nem ditar os rumos da sua própria vida? Né? E aí, nesse momento, né, o que o pessoal geralmente fala? Ah, peraí, mas eu não sou culpado de chover. Né? Eu não sou culpado de chegar atrasado ao meu trabalho porque caiu um viaduto na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo. Né? Ok, aí o que eu costumo invocar nessa hora? Um princípio que eu acho bem interessante, que é o princípio 90-10, do autor do Stephen Covey, que ele diz o seguinte: 10% da sua vida você não tem controle. Aí eu vou abrir outro parênteses, né? Para ele é 10%, para você pode ser 15%, pode ser 20%, pode ser 5%, isso não interessa. Interessa é que uma parte da sua vida você não tem domínio. Tá? Mas é o que ele fala também, que você não tem domínio sobre os 10%, mas os outros 90%, né, vão depender de como você enxerga esses 10%. Né? Então, assim, você não tem culpa da crise. Não tem. Né? Não foi você quem criou a pandemia. Né? Aí não interessa aqui se foi o chinês, se foi um vírus para a guerra, não interessa. Interessa o que você vai fazer diante disso. Né? E aí depende só de você. Né? Sim. Você usou uma palavra que também é muito cara e importante para o teatro, que é a ação. Né? A ação, na verdade, tem vários desdobramentos, mas assim, o princípio da ação dramática é justamente o movimento objetivo, né, com que uma peça caminha. Ela normalmente parte de um conflito, a peça tradicional, né? Parte de um conflito que precisa ser resolvido. Né? E todo o movimento dos personagens vai girar em torno desse conflito que precisa ser resolvido. Isso não se resolve sem a ação dos personagens, evidentemente. Né? E a ação no sentido aí agora de agir mesmo, que também é a palavra que está na base, na raiz da palavra ator, né? Atuação. Também é uma palavra que tem várias acepções, vários sentidos. Né? Então, isso remete a um termo que também acho que é bastante usado no meio empresarial, que é o protagonismo. Né?
O protagonismo e o protagonista também são termos, digamos, ligados à arte, né? Na verdade, a palavra protagonista vem do grego lá atrás, né? Como tudo. Eu amo os gregos. Mas protagonista é aquele que combate na linha de frente, né? E o protagonista de uma peça teatral é, na verdade, aquele personagem em torno de quem toda a trama gira, né? É ele que vai mover a trama, né? Então, acho que no meio empresarial também se usa esse termo de você ser o protagonista da sua vida, e aí acho que tem a ver com esse conceito que você está trazendo da autorresponsabilidade, né? Quer dizer, você é protagonista na medida em que você age, né? O ator ou o sujeito individual ou o profissional precisa ser aquele que age, né? E aí, isso que você está colocando, realmente, a gente não é capaz, e até graças a Deus, né? Assim, graças a Deus não, felizmente, a gente não comanda tudo, porque às vezes surgem coisas que você não esperava e que podem ser transformadoras e podem ser maravilhosas, na verdade, né? Coisas que você talvez não tivesse, né, tido aquela ideia e surge. Isso tanto para as intercorrências positivas quanto para as negativas. Quer dizer, às vezes acontece uma coisa que é muito triste, que é muito violenta, que é muito desagradável, mas vai surtir depois para você como crescimento. Para isso é preciso, e aí eu uso o termo positivo, né? Você precisa ser positivo no sentido que é diferente, né, do otimista. Porque o otimista é aquele que espera que alguma coisa muito boa vai acontecer, porque ele tem certeza, inclusive, né? Vai acontecer uma coisa boa porque baseado em nada, entendeu? Ele não tem nenhuma base para acreditar nisso, é uma questão de fé. E aí tudo bem, cada um pode ter a sua fé. Mas ser positivo é diferente. Ser positivo é você, diante de qualquer situação, seja ela boa para você ou má para você, você vai tirar daquilo dali um aprendizado. E isso vai servir para o seu crescimento. E crises normalmente servem para o crescimento. É evidente que a gente não quer que nada parecido com o que está acontecendo aconteça, né? A gente está tendo um quadro muito triste de tantas mortes, de tantas vidas importantes para, né, para os seus familiares e às vezes para o coletivo, pessoas que são representativas da sociedade ou não, pessoas que são importantes para as suas famílias, todas as vidas são importantes. A gente não quer que nada disso aconteça, mas aconteceu, né? Então, para a gente que vai sobreviver a isso, eu espero que estejamos entre os sobreviventes, o que a gente vai fazer diante disso? Vários aprendizados. E aí eu retomo, então, a primeira pergunta que você me fez, né? O que fazer com esse ócio, né? A gente precisa aprender com isso, né? A gente, na verdade, eu acho que essa crise sanitária já ofereceu várias oportunidades de aprendizado em relação ao meio ambiente, em relação à vida coletiva, à vida social, né? Muitas, para quem está pensando, né? É importante que você esteja, na verdade, ativo nessa história, né? Você não está só sofrendo a pandemia, você está pensando também a pandemia. Para quem está pensando, ela pode ser, sim, um motor de aprendizado, de crescimento, de mudança pessoal e também de inserção no mundo, né? Acho que muitas pessoas acabaram se inserindo mais ativamente na vida coletiva por conta também dessa crise sanitária. Então, ser positivo é isso, né? Eu acho que é você agir diante de qualquer situação. O que não significa que você não tenha que sofrer porque você teve uma perda, por exemplo, ou que você passou por uma situação muito negativa. Você vai, né? A tristeza, a gente vive também um momento que parece que a alegria é quase que uma obrigação. Você tem que estar sempre muito alegre, você tem que estar feliz porque você é bem-sucedido, porque você...
Não, você pode cair em tristeza, entendeu? A gente precisa viver as tristezas até para a gente poder viver as alegrias também. Só que a gente tem que saber é que tudo passa. Tanto os momentos muito tristes passam, quanto os momentos muito alegres passam, né? Então a gente vai seguindo ativamente, né? E vivendo todos esses sentimentos de dor e de alegria, né? E eu acho que você falou interessante desses sentimentos, né? E é importante a gente usar, né, esse momento que a gente está consigo mesmo, forçosamente, né? Muita gente mora sozinho e nesse momento está realmente sozinho, né? Claro, a tecnologia nos aproxima muito, mas fisicamente ali o contato mais próximo, você está sozinho. Então esse é um momento talvez, né, para dando continuidade porque a autorresponsabilidade. Agora eu vou estalar os dedos, sou autorresponsável. Não, não é. Não é simples, não é fácil, mas é possível, né? Não é simples porque é cômodo, né? A gente colocar a culpa nos outros, né? Você fica tranquilo, a consciência fica tranquila, né? A mente ela gasta menos energia se preocupando com isso. Então, é quase que a gente pode dizer, uma autossabotagem natural. E a gente precisa ter consciência disso para que isso não aconteça. Não é fácil. Não adianta, esses caras estão aí falando muito bonitinho e tal, mas não é fácil. Mas é possível. E aí, como você falou dos sentimentos, qual é o primeiro passo que eu diria aqui, né, para a pessoa? Primeiro, ter consciência de que você chegou onde chegou, né, por suas escolhas. Depois, você aproveitar esse momento consigo mesmo para praticar a autoempatia, né, a empatia consigo mesmo, né? Quando você pratica a empatia, né, o que é empatia? Muito simploriamente falando, é você tentar olhar o mundo pelos olhos daquela pessoa, né? Tentar colocar o sapato daquela pessoa, né? Eu ouvi muito do livro que eu até comentei com você antes, né? Do palhaço do psicólogo, né? Do palhaço, ele escuta, né? O que é a escuta? A empatia para ele é vestir o sapato daquela pessoa. Por isso até que ele diz que o sapato do palhaço é grande, né? Tem várias opções do que seria o que ele usa o sapato grande e ele, por exemplo, coloca que é para você poder vestir, né? É o sapato de outra pessoa. Ele está vestindo o sapato daquela pessoa para ele se colocar no lugar da pessoa, né? É bem interessante. Então, a empatia é isso. Então, você, a partir do momento que você se escuta mais, né? Porque a empatia puxa outra habilidade que é a escuta ativa, né? Então, você vai começar a se escutar com mais consciência, se conhecendo melhor. E aí, você se conhecendo melhor, você consegue entender melhor esses sentimentos, né, que você tem falado, né? Da tristeza e da alegria. Eu achei ótimo o seu comentário, que nada é para sempre, nem a alegria, nem a tristeza, né? Enfim, e aí com isso, você se conhece e consegue se administrar melhor. Isso, inclusive, é uma dos pilares da inteligência emocional que tanto se fala hoje, né? E cada vez mais as empresas, né, na hora de recrutar os profissionais, dão valor a essa habilidade, essa inteligência, né? Não só mais uma inteligência técnica, digamos assim, ou QI tão, né, difundido durante anos, né? Mas é a inteligência emocional. Então, um dos pilares, né, é a empatia, né? Outro é o autoconhecimento, é o autogerenciamento, para ser mais específico, que seria a autorresponsabilidade, como a gente já falou, né? Então, a partir do momento que você se escuta mais, é a hora também de você fazer perguntas, as perguntas certas para você, né? Eu falei lá da vitimização, então, quem se faz de vítima é o quê? Aquele que só lamenta. Poxa, porque essa crise veio acontecer logo agora que eu ia fazer o meu projeto, né? Puxa vida, o governo não fez nada por mim até agora. Enfim, aqui não é o fórum para se discutir, né, questões políticas, mas qual seria a pergunta certa, né? O que eu posso fazer? Quais são as minhas fortalezas, as minhas forças que eu posso usar nesse momento? De que maneira eu posso contribuir com a coletividade? De que maneira, o que eu posso fazer nesse tempo ocioso? Eu vou fazer um curso, tem tanto curso gratuito, eu vou assistir vídeos que nem esse que a gente está produzindo, né? Para me tornar uma pessoa mais preparada, né? Então, perguntas que movam, que provoquem a ação, que façam você tomar uma atitude, né?
Você tocou numa coisa importante, que é o autoconhecimento. Na verdade, tocou em outro assunto também, vou ver se eu consigo pegar lá na frente. E aí eu vou recuperar, então, esse conceito do ser irresistível, que eu venho trabalhando já tem um tempo, porque ele passa necessariamente pelo autoconhecimento, né? E eu venho ministrando esses workshops não só para atores, né, que é a minha base, vamos dizer, né? E o conceito de ser irresistível ele é perfeitamente aplicável para os atores, ou talvez necessário mesmo para os atores, mas ele também serve e funciona e talvez seja necessário também para os outros profissionais. Porque a ideia do ser irresistível, a ideia mais básica, está lá no início, né, dessa ideia, é que você precisa, ou como você age e atua, de modo que você consiga ser ouvido, você consiga se colocar em público e atrair a atenção de quem está te vendo. Isso é fundamental para o ator em cena. Um ator fraco em cena, ele pode dispersar o público pode simplesmente se desinteressar, e se você perde esse momento, dificilmente consegue recuperar. E o empresário, o gestor, ele também vai precisar disso para se conectar com a sua equipe, promover o engajamento da sua equipe em torno de si, né? Em torno do seu saber, daquilo que ele pode transmitir para a sua equipe funcionar melhor, né? Então, isso é o princípio lá do ser irresistível. E ele parte do autoconhecimento, né? Da autopercepção de si. Né? Autopercepção de si não, da percepção de si. Percepção de si, que é o primeiro passo para você conseguir perceber o outro, e uma vez que você perceba o outro, e aí entra a empatia, né? Você consegue interagir, e ao interagir você consegue então realizar o que é o seu objetivo. Então, todo o processo dos cursos, dos workshops do Ser Irresistível partem sim do autoconhecimento, né? E a técnica que eu utilizo parte do corpo, porque o corpo não mente, né? A gente, quando fala, quando pensa, quando, né, conversa, a gente tem um monte de teorias, né? E a gente pode gastar todas elas, mas às vezes a gente a fala não corresponde ao que a gente consegue de fato fazer como ação. Então, o corpo, ele é um instrumento muito forte para a gente conseguir esse autoconhecimento e conseguir se abrir, se expor sem timidez, porque a gente quebra algumas barreiras que estão incorporadas, né? Incorporar é a palavra perfeita, porque elas vão entrando no corpo. Todas as barreiras que a gente vai se colocando, que são as famosas, ou parte, né, das famosas objeções, né? É muito comum a gente criar objeções antes de agir. Né? O que é objeção? Né? O que eu estou chamando de objeção? É quando você cria um obstáculo para a sua ação, se antecipa obstáculos possíveis antes mesmo que eles apareçam. Então, você tem que realizar alguma coisa, mas não posso por causa de não sei o quê. Ou eu não consigo porque eu não tenho, não sei o quê. Sabe aquela história, tem uma história famosa, talvez não seja famosa, mas assim, que é meio clássica, que é o escritor que não podia escrever porque não tinha máquina de escrever. E aí, essa é uma justificativa daquelas assim, né? Que, como assim? Né? Você vai criar as suas possibilidades, você escrever a lápis, você vai contar para alguém, você vai fazer qualquer coisa, mas você vai escrever, porque isso não é motivo para você não escrever. Né? Então, as objeções são aquelas que a gente faz para si mesmo, e elas a gente precisa limpar. E muitas delas realmente passam a se tornar corpo, passam a pertencer ao seu corpo. O tímido é justamente aquele sujeito que tem o corpo fechado. Você vê que o tímido, ele senta assim, ele cruza a perna, ele não consegue se expandir, ele coloca no corpo todos os medos, né?
Então, a gente, nesse trabalho, a gente trabalha a partir do corpo para que o corpo se abra e você possa, na verdade, expandir aquilo que você é, porque você tem certamente muita coisa para ser e para trocar, né? A gente tem, as pessoas, a maior parte das pessoas tem o que trocar. Não vou dizer que são todas, mas tem o que ensinar, né? A gente aprende e ensina com todo mundo, mas para isso é preciso que a pessoa se abra, né? E às vezes ela tem medo ou ela tem, né, essa timidez de se expor num ambiente coletivo. Imagine ainda se você tem que falar na frente de uma grande plateia, aí os medos vêm maiores ainda, ou diante da câmera, né? Então, a gente trabalha assim. E aí e aí você falou sobre a questão da coletividade, que eu acho que é um dos ensinamentos que essa crise sanitária, né, nos trouxe, por mais paradoxal que seja, que nós estamos isolados, sim, mas nós não estamos aqui agora trocando, né? A gente não fez esse encontro bonito, né? Que nós somos amigos, né? Somos amigos de muito tempo, mas encontramos o nosso lugar comum para produzir alguma coisa que é bacana, que eu acho que pode ajudar muita gente, que pode servir a muita gente, né? Então, o nosso encontro, ele é possível e a gente está muito conectado uns com os outros, e essa crise mostrou que nós precisamos muito uns dos outros. Então, a gente precisa agir, sim, porque sem essa ação individual, ação que você produz para a sua vida, nada acontece se você não agir, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se conectar, a gente precisa agir em rede. A gente é mais forte quando está junto, porque aí a gente é capaz de resolver os problemas em sociedade também, né? Então, a coletividade é bonito quando a gente consegue, embora a gente esteja vivendo um momento, né, que as pessoas, muitos estão se esquecendo disso, né? Que a gente é melhor em grupo, né? O homem é melhor em grupo, ele se une aos outros para se tornar mais forte. Então, uma empresa funciona exatamente assim, né? Todas as pessoas que estão ali fazem parte da construção daquela empresa, né? Independente da função que ela exerce. Da limpeza ao presidente, todos exercem uma função importante para que a empresa aconteça, né? Então, em grupo, todo mundo unido em prol de uma realização comum, né? Então, eu acho que se a gente consegue se tornar irresistível uns para os outros, se a gente consegue se abrir para o mundo, para produzir coisas bacanas, para produzir coisas novas e belas, nós não temos, o céu é o limite, né? Assim, a gente cresce e é o que o homem vem fazendo, né, ao longo dos tempos, é produzir coisas belas, né? Quanta já não se produziu de literatura, de arte, de poesia, de filosofia e de conhecimento, né? A gente conhece o universo, a gente produziu tecnologia, a gente está falando aqui porque um sujeito brilhante inventou isso, né? Então, a gente também tem que comemorar as coisas boas do humano, né? O humano é criador nesse sentido. Eu tô com frio, eu vou inventar alguma coisa para me esquentar. Eu tô com calor, eu vou inventar o ar-condicionado. Eu quero ouvir música numa caixinha desse tamanho. Eu ouço grandes orquestras do mundo inteiro numa caixinha desse tamanho. Eu falo com o meu amigo, eu falo com o meu parceiro de trabalho, eu falo com o meu namorado numa caixinha desse tamanho, porque o homem não se conforma com como o cachorro, que vai ficar lá só olhando. Então, é bonito isso, né? É bonito que o homem seja esse sujeito, esse ser criador, né? Nada como ouvir essas palavras poéticas vindo do lado artístico, né? Para compensar, às vezes, a crueza, né, dos treinamentos que a gente dá de liderança. Mas eu queria aí já abusar, né, já inspirado pelas suas palavras,
quando você falou para não ser irresistível e da coletividade, né? Aí você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho momentos de crise, há algumas pessoas que elas têm medo de pedir ajuda, né? Eu acho que a gente precisa cultivar a consciência de que ser vulnerável, mostrar que é vulnerável, também é bom, ou É uma é força. legal, né? Às vezes a pessoa deixa chegar o fundo do poço, puxa, agora não tem mais jeito, eu vou pedir ajuda, porque realmente é uma questão de sobrevivência, é a base lá de Maslow, da pirâmide, das necessidades básicas. Ou seja, então, por quê? Porque a sociedade vê como vulnerável ser fraco, né? Graças a Deus, ainda bem, né? Espero que graças a Deus também, esse conceito vem mudando, né? Da vulnerabilidade. Então, você ser vulnerável não significa que você não é irresistível, né? Usando um jogo de palavras, pegando o seu conceito. Mas é importante, né? Como você falou da coletividade. O ser humano ele é feito, né, para viver na coletividade, em grupo. Sempre foi assim. Então, a gente tem que aproveitar essa força. Então, se você está nesse momento com dificuldade, peça ajuda, né? Ou, se você não tem dificuldade, ofereça ajuda, né? Vamos nos conectar mais através da tecnologia, porque a gente tem toda essa necessidade de isolamento, né? Mas é importante você pedir ajuda, exercer a sua vulnerabilidade. Não deixa isso chegar muito ao fundo do poço, né? Para que você se toque, que você precisa, né? Não é vergonha, né? Exatamente. E aí eu acho até que tem a ver com a própria autorresponsabilidade que você falou, né? Assim, você não vai deixar chegar no limite de nada. Você não precisa estar sozinho. Ninguém precisa estar sozinho, né? Então, ser autorresponsável não quer dizer ser solitário, né? Ser protagonista da sua vida não é para você entrar numa loucura e achar que você é o único sujeito no mundo e que você é o papel principal e que o mundo você vai encontrar outros protagonistas, né? A sua história ela vai se cruzar com outras histórias, né? Então, assim, na verdade é um grande épico, vamos dizer assim, né? Então você tem um protagonista da sua vida, que é você, mas você vai encontrar outros protagonistas de outras vidas e essas pessoas elas vão, né, se interconectar. Ninguém precisa estar sozinho. O fato de você ter que ter uma força individual, e acho que tem que te jogar, inclusive, para esse momento de pedir ajuda. Não é vergonha. Todo mundo passa por momentos difíceis, seja de financeiros, seja de saúde, seja familiar. Todo mundo passa, desde que esteja vivendo. A vida ela tem essas intercorrências, entendeu? E não é nenhuma vergonha. Se você ficou sem dinheiro, porque, né, um monte de coisa contribuiu para isso, enfim, você não tem que se afundar nisso ou achar que você tem que ir sozinho, no sentido de que você precisa agir, sim, como indivíduo, mas essa ação pode ser ter que precisar de ajuda, pedir ajuda, né? É um modo de você, ao invés de... a gente sempre ouve isso também, né? Que ao invés de você, por exemplo, pedir emprego, você deve oferecer um serviço, né? Então, talvez essa ação seja você oferecer os seus serviços e aí você pode ter algum retorno sobre isso. Enfim, existem milhares de ideias, milhares de situações, existem coisas que são mais pesadas e mais difíceis, mas ninguém precisa estar sozinho, né? Nesse sentido de solitário. É interessante esse do conceito do protagonista, porque como você falou, ele vai encontrar outros protagonistas. E você é protagonista em várias facetas da sua vida. Você é protagonista como pai, você é protagonista como marido, companheiro, né? Como filho, né? E ser protagonista não é que você tem que ser melhor do que ninguém. Porque, como você falou do coletivo, como você falou de uma peça de teatro, um filme, imagina um filme que só tenha o protagonista, né? Existem filmes que são assim, né? Mas em geral você tem todos os personagens são importantes, né? Tem o seu valor. Então ser protagonista significa que você tem que ser melhor que ninguém, até porque ninguém faz nada sozinho, não só no teatro, no cinema, como numa empresa, né? Os empreendedores de sucesso, ele tem uma equipe que vai junto com ele. Ele sozinho não ia conseguir tocar a empresa, né? Claro. Então isso é importante. E
E aí, só para resgatar... Só fazendo um parênteses. Só um parênteses aí, desculpa cortar. Eu já vi várias situações de líderes, gestores, que têm justamente dificuldade de delegar, né? Essa dificuldade impede que algumas empresas cresçam, inclusive. Se você não é capaz de delegar, é porque, na verdade, você sequer confia na sua equipe. Significa que você escolheu mal a sua equipe. E isso é a sua função, né, como gestor. Então, é importante você saber delegar, inclusive, para crescer. Inclusive, né, nesses momentos, não, bem colocado, nesses momentos que a gente vive de restrições, né, de deslocamento, de home office, né, para grande parte das empresas, né, que podem fazer esse modelo de trabalho, o líder precisa ter algumas habilidades. Uma delas é saber delegar, né, é desapegar. Então, assim, tem muito líder que tem que ter o controle. Ele precisa ver os funcionários ali do lado dele, precisa saber o tempo inteiro, enfim. E nessa modalidade de home office, você tem que confiar, tem que delegar e confiar. É claro que aí tem níveis de maturidade, né? Tem funcionário que você pode manda, vai e se vira, tem uns que você tem que acompanhar de perto. Lógico, existem vários níveis e isso tem que ser caso a caso. Mas, em geral, né, é preciso realmente ele desapegar, assim, saber delegar, desapegar do controle e focar principalmente nas pessoas e no resultado, né? Não é fácil, nem todo líder tem essa consciência, como você falou, né? E aí, eu queria já emendar algo que você falou no início, né? Que a gente conversando da criatividade, né? Que gera protagonismo. Mas só para quebrar um pouquinho, talvez um paradigma que existe aqui de criatividade é a pessoa reinventar a lâmpada, é a pessoa criar algo tão impactante como a internet. Não. Assim como a criatividade não é só coisa de artista, né? Ele é de qualquer um de nós, né? Que se diz que a gente nasce criativo, né? Toda criança é super criativa, né? Inventa personagens, faz desenhos diferentes, inventa um amigo imaginário, enfim, né? Porque a imaginação nada mais é do que a base da criatividade. E a gente vai desaprendendo, né? Ao longo da vida, vai ficando mais velho, vai desaprendendo. E então todo mundo não é um dom, todo mundo pode cultivar a criatividade, né? E a criatividade que leva à inovação, né? Eu vi um conceito, né? Foi o Murilo Gun falou: criatividade é pessoa física e inovação é pessoa jurídica. É você usar lá, né, uma solução para algum problema, né? Mas eu acho que criatividade também é você ter uma solução para algum problema, seja ele qual for, menor que seja. A minha pasta de dente eu não consigo usar até o final. Eu vou lá, boto um apoio de uma pecinha de plástico, empurro assim a pasta de dente. Isso é criativo, né? É um problema e você usou uma criatividade. Então, criatividade, inovação, muitas vezes as pessoas acham que tem que ser algo, né, dentro das empresas, principalmente, né? Eu tive acesso a uma pesquisa, né, feita no setor automotivo, né, onde eu trabalhei muitos anos, que as respostas, quando se perguntava sobre inovação, e isso a gente está falando de CEOs, diretores, né, C-level, só pessoal de alto nível, não, tem que esperar a matriz fazer inovação, a inovação o governo tem que fazer, não, a inovação não dá, tem que investir muito dinheiro. Realmente, inovações de grande impacto, né, como dentro de uma indústria, talvez precisem de recursos. Mas inovação não é só isso. Inovação é o dia a dia, né? É você criar soluções criativas para o dia a dia, né? Para o seu dia a dia, para a sua casa, para o seu dia a dia, da sua rotina de trabalho. Então, isso leva também à autorresponsabilidade, ou seja, o que eu posso fazer que está ao meu alcance, que pode ser criativo, pode ajudar a empresa, né? Eu trabalhava na Fiat e isso era muito incentivado na época, né? Tinha uma premiação interna. Então, o cara ia lá, usava na linha de montagem, uma criativa trocava um acabamento de uma porquinha que gerava 1% de... 1%, não, um centavo. Imagina isso num ganho de escala de milhares de carros fabricados, qual é a economia? Então, ele não reinventou na roda, não reinventou o carro, não lançou o modelo novo. Ele foi lá, olha, aqui a gente pode trocar essa borrachinha aqui, e é uma inovação, né? Então, eu acho que com isso a gente chega até num conceito muito interessante para nós aqui, e que eu acho que é
que é o resultado dessa união aqui entre a perspectiva empresarial e a perspectiva artística, que é o do líder irresistível. Adorei. Né? O líder irresistível, ele vai ser capaz de engajar a equipe de um modo tão irresistível que ele vai ter várias cabeças, vários corpos pensando e se dedicando a criar pequenas inovações. Isso se multiplica de um modo que é ilimitado, na verdade, né? Porque aí nem ele, não precisa ser ele sozinho a criar a inovação. Na verdade, ele vai contaminar, no bom sentido, a sua equipe, e as pessoas vão estar tão estimuladas a participar daquilo, porque o engajamento, acho que é isso, né? É o sentimento de pertencimento. Então, assim, eu não estou ali naquela empresa porque eu tenho que ir, ai meu Deus, eu tenho que fazer um trabalho, eu vou lá e cumpro o que eu tenho que fazer e vou embora para casa. Eu faço parte, para isso acho que é preciso ter noção do que aquela empresa cria, do que ela faz, do que ela produz, né? Se todos os colaboradores de uma equipe têm essa clareza e têm essa paixão junto com o seu líder, porque o líder favoreceu essa paixão, então vai estar todo mundo envolvido, né? Isso é que é envolver, e aí você tem muito maior possibilidade de ter grandes ou pequenas invenções, pequenas coisas que vão favorecer a empresa, favorecer a equipe, favorecer a todos, o líder de volta, né? Porque é ele que vai ser o sujeito que conduziu aquilo, né? Então, é um líder irresistível esse. Muito bom, adorei o conceito. Líder irresistível. Olha, tenho certeza que daqui dessa conversa vão nascer muitos projetos interessantes, muitos frutos. Sim, com certeza. Vão nascer. Muito bom. Eu acho que a gente está indo já para o final, né, da nossa conversa, para a gente não se alongar muito, porque eu sei que se deixar a gente fica aqui maratonando esse papo, né? Mas então, para terminar, o que eu queria deixar de mensagem, né? Depois a Marta também, por favor. Independentemente se você conhece sobre resiliência ou antifrágil, não importa. Importa que faça algo acontecer, né? Assuma para você a responsabilidade, né? Assuma o protagonismo na sua vida mesmo. Né? No pior das hipóteses, você vai se conhecer melhor e se você já sair igual você entrou, tá bom. Mas eu acho que você pode sair melhor do que você entrou nessa crise. Eu realmente acredito nisso. Sim. Bom, como mensagem para essa situação, eu também eu concordo plenamente com o que você está propondo. Acho que é uma oportunidade para quem tem essa possibilidade, né, de estar em casa, de ter essa condição de se voltar um pouco para dentro, né, realmente ter esse momento de autopercepção, né, para entender como pode sair dessa crise melhor, crescido, ou porque você fez algum curso, você leu algum livro, porque você interagiu com as pessoas, porque você, às vezes, aquilo que você falou do ócio, ele na verdade, para o artista, ele é um ponto sine qua non. A gente precisa do ócio, porque se a gente também quer fazer coisa o tempo todo, a gente quer o tempo, eu preciso ler, a gente precisa isso também, mas existe um momento que é de não fazer nada. Esses momentos, eles são altamente criativos. São os momentos em que vem a ideia, assim, que você fala, porque é claro que você está processando tudo o que você recebe, né? São milhares de informações que a gente recebe todo dia, e se você se dedicar a ler, a estudar, a fazer um curso, você vai receber muitas coisas, mas precisa desse momento que é da elaboração do pensamento.
Esse momento acontece no ócio, é quando você está de papo pro ar mesmo, não estou fazendo nada. Isso é um desafio até, sabe? Porque a nossa sociedade vinha num ritmo que estimulava que as pessoas não podiam, né? Você não podia estar parado. Se você está em casa, você tem que estar fazendo alguma coisa, você tem que estar vendo um filme, você tem que fazer o quê? Se você está de férias, você tem que viajar, você tem que, né? Tudo você tem que estar fazendo alguma coisa. Guarda um momento para você não fazer nada. E você vai ver como, claro, porque você já se alimentou de várias coisas, né? Não é Isso é um momento. Você se alimenta de várias coisas, de leituras, de filmes, de conversas, e aí você guarda um momento para não fazer nada. E aí você vai ver como surgem ideias, e anota, porque depois você esquece das ideias, anota as ideias para depois colocar em prática, né? Que é outra etapa e que é importante também que não fique só no plano das ideias, a gente precisa agir, né? Colocar as ideias em prática. Maravilha, muito bom. Marta, eu quero já te agradecer imensamente, né, ter aceitado o convite. Ter um prestígio poder compartilhar com você essa tela aqui, né? E eu queria que você deixasse os seus contatos, a sua rede social. E eu queria propor uma coisa também aqui, né? Eu acho que o papo rendeu bem, tem muito mais, né, assunto para se tratar. Eu acho que essa união, né, arte, negócios, treinamento de líderes, dá muitos frutos. E eu queria propor aqui, diante da câmera, né, que a gente montasse, né, um compromisso, né, com várias testemunhas, que a gente montasse uma continuidade, né, alguma maneira da gente poder detalhar mais tudo que a gente tem falado e outros assuntos, né, explorar mais esse alinhamento, né, essa contribuição que a arte pode dar para o mundo dos negócios. E aí eu queria já convidar quem está nos assistindo, né, a dar opinião, né? Se acha que é interessante a gente ter uma continuidade, né? Se a gente criar um workshop, criar um curso, então, né, deem sugestões, manifestem-se para a gente poder construir alguma coisa que esteja de acordo com o anseio de quem quer ouvir sobre esse assunto, né? Eu super topo, já estou dentro, topadíssimo, vamos em frente. E acho que é bacana mesmo pedir essas sugestões, porque a gente pode ouvir o que as pessoas têm também como demanda, né? E criar um workshop, ou seja, online. Acho que provavelmente por um bom tempo aí a gente vai ter essa vivência online, né? Então acho que a gente pode criar alguma coisa a partir do interesse, né, das pessoas e daquilo que elas precisam. Acho que esse encontro é muito produtivo, né, entre a arte e os negócios. Então acho que a gente pode fazer coisas muito bacanas. Meus contatos, eu convido primeiro aqui, vão lá no canal do YouTube, que é o canal Ser Irresistível Marta Metzler. Como esse nome é um nome irresistível, vocês vão ver que tem muitas coisas lá, mas o meu é Ser Irresistível Marta Metzler. Tem vários vídeos lá. Eu recentemente até numerei esses vídeos, porque é interessante ir acompanhando um pouco na ordem, sabe? Desde o primeiro, onde eu exponho o que é esse conceito, né, do ser irresistível, e vou dando várias dicas de como realizar isso, como colocar isso em prática. É claro que num workshop a gente tem outras oportunidades de fazer isso mais fisicamente até, mas acho que o canal já vai dando várias pistas úteis, assim. Então, o canal no YouTube. No Instagram, Marta Metzler Workshop. E no Facebook também tem o perfil Marta Metzler Workshop. Tá? Muito bom. Bom, Luiz Arthur, eu também quero agradecer, adorei nosso papo e espero que a gente siga juntos e produzindo coisas novas. Estou ansioso, já estou ansioso. E, bom, os meus contatos no Facebook e no Instagram é Luiz Arthur, Luiz com Z, Arthur com TH,
Experience, né, com X, e no LinkedIn também. Eu quero também aproveitar para convidar para que vocês leiam um artigo que eu fiz. Graças a Deus está fazendo muito sucesso, né, no LinkedIn, né, sobre o título é Ser resiliente já não é mais suficiente. É preciso ser antifrágil, que é um pouco do que a gente falou aqui. Então, lá você encontra mais detalhes. Então, eu sugiro a leitura também. Tá? Então, novamente, agradecer a Marta. Foi ótimo. Espero que vocês tenham curtido também. Quem estiver assistindo no YouTube, como a Marta já falou, clica lá no sininho para receber, curte o canal, né? E se inscreve no canal. Eu não soletrei meu nome, porque você soletrou aí o meu. Escreve, então soletra aí para o pessoal. Porque a gente vai botar por escrito também, eu acho, né? Mas é Marta também sem H, no caso, diferente do Arthur. Então é Marta sem H e o Metzler é Metzler. Eu sempre tenho que soletrar, passei a vida soletrando o meu nome. O mesmo acontece comigo. Show de bola. Agradeço a vocês. E a gente se vê aí em alguma plataforma com algum conteúdo irresistível. Isso. Beijo, beijo. Tchau. Beijo.